voltou para Tite, inventou. É gol! Meus amigos, o técnico Vitor Pereira disse que o Flamengo fez um bom jogo na partida contra o Alcas, né? E na boa, gente, essa história aqui me lembra muito Foi Lindo do Abel, né? Não pode falar um negócio desse. Assim, pode até ser para consumo externo e lá dentro o cara descer a porrada, no sentido figurado, evidentemente, nos jogadores do Flamengo que fizeram um jogo tenebroso. Mas foi tenebroso também muito por causa dos erros do Vitor Pereira nessa partida. A gente já os elencou aqui, a gente já falou sobre problemas na linha defensiva, né? Um time que joga com 5, com uma linha de 5, deixando muitos espaços pelo meio, né? Tá errado isso, né? Assim, quando você entra em campo com uma linha de 5, o objetivo é justamente não ter espaço pelo meio. Como é que vai ter espaço se acontecesse, tá? Só explicando para vocês. 2 jogadores bem abertos no adversário e havia esses jogadores, o Perlaça e o Coelho. Perlaça pelo lado direito, a gente já falou sobre o Perlaça aqui, jogador de qualidade, que era da LDU, lateral direito, né, que subia bastante no jogo do Flamengo. Pelo lado esquerdo, o Coelho, né, jogador cabeludo e tal. E aí, abrindo a linha de 5 com 2 centroavantes, né? Só que o Alcas não jogou com 2 centroavantes em nenhum momento. Não aconteceu isso. Então, era um time que jogava com esses 2 jogadores abertos e um centroavante só. No primeiro momento, o Cifuentes, né, que é um jogador que não tem a menor condição de ser titular de nenhum time profissional, muito menos de um time que dispute a Libertadores da América, né, um centroavante gordinho lá do time do Alcas. Depois o Ordonhos, um jogador de 37 anos. A facilidade que esses caras tiveram para penetrar centralizados na linha defensiva do Flamengo foi assustadora, né? Você olha para aquilo e fala, pô, qual foi a pensata do Vitor Pereira para montar essa linha defensiva? Não havia uma pensata ali, me parece, né? É óbvio que ele treinou aquilo, aquela coisa toda. Mas para a gente falar sobre uma pensata, né, assim, uma coisa estabelecida, me parece um erro fazer esse tipo de avaliação, né? Esse tipo de análise, tá? Era muito grande a facilidade que esses caras encontravam para penetrar numa linha de 5, né? Como é que essa linha de 5 do Flamengo era montada? Com Varela e Marinho pelo lado esquerdo. Eu não estou nem falando aqui sobre escalar o Marinho ou não como um ala pelo lado esquerdo, mas eu falo sobre a qualidade do jogador, que inexiste. O Marinho não tem condição nenhuma de jogar no Flamengo. Tá? Nenhuma. Ele não pode ser jogador do Flamengo. Então você tem esses 2 jogadores, ou tinha esses jogadores mais abertos, depois Pablo, Rodrigo Caio e Felipe Luiz. Gosto muito da escalação do Felipe Luiz como um zagueiro pelo lado esquerdo. Acho que o Vitor Pereira poderia repetir isso. Sei lá se vai ser o Vitor Pereira, se vai ser outro técnico, né? Hoje até pintou uma possibilidade de Tite aí dirigir o Flamengo, pelo que eu apurei. Não tem muito fundamento essa história, respeito todos os companheiros, todo mundo e tal, mas me parece não fazer tanto sentido assim a escalação ou o chamado pelo Tite. Eu também não gostaria de ver o Tite dirigindo o Flamengo. O Jorge Jesus ganhou uma sobrevida no Fenerbahçe, né, com a vitória por 4-1 sobre o Kayserispor. Então, assim, não é um técnico que vai estar disponível agora, vai estar disponível lá para maio, tal. Então, assim, o Flamengo tem um grande dilema agora, porque, como o Bruno Castanha disse aqui no canal, os próximos jogos depois da partida com o Fluminense são, em tese, mais tranquilos. O Flamengo pega o Maringá, depois o Coritiba, depois o Nublense pela Libertadores da América. Nublense que perdeu para o Racing jogando em casa pela mesma competição. Então, seria o momento, agora. Né? Se for assim, tem que ter convicção. Aqui eu já falei, a gente não pede saída de técnico de futebol. Mas tem que ter convicção. Chegar e falar, peraí, é o momento de tirar o cara? Então tem que ser nesse momento, tem que ser depois do jogo contra o Fluminense. Porque aí chega lá pro Mário Jorge e fala, você dirige o Flamengo aqui um pouco e tal... E aí vai atrás de um técnico para assumir já para o Campeonato Brasileiro. É o ideal? Não me parece o ideal. O ideal é manter o técnico, né?
Mas o impressionante dessa história é que a temporada de fato começa e o Flamengo não apresenta evolução. Né? Eu estaria mentindo para você se eu falasse assim, não, eu vejo uma grande evolução no time do Flamengo. Eu acho que o Flamengo evoluiu, por exemplo, para o jogo contra o Fluminense. A altitude não pode ser retirada de contexto, tá? O Flamengo fez um primeiro tempo decente contra o Alcas, mas depois o Vitor Pereira, inclusive, fala assim, não, no segundo tempo qualquer uma das equipes poderia ter vencido o jogo. Eu discordo. Eu não acho que qualquer uma das equipes poderia ter vencido o jogo no segundo tempo. Eu acho que o Alcas jogou para vencer o Flamengo no segundo tempo. Volto a dizer, é um papo da boca para fora? Se for, é melhor nem dar a entrevista coletiva, embora seja obrigatório que o Vitor Pereira fale, né? Os técnicos falem após as entrevistas. Outro ponto a ser destacado, Gabigol e Everton Ribeiro não jogaram absolutamente nada contra a equipe do Alcas, né? Uma partida lamentável de ambos. E aí leva a uma reflexão que vai adiante, que é, poxa, será que esses caras estão jogando bola para serem titulares de forma indiscutível do time do Flamengo? Serem titulares de forma indiscutível do time do Flamengo? Não, né? Não estão jogando bola para isso. Então justifica-se o banco de reservas? Sim. Agora a questão é, como esses caras estão treinando? A gente não tem acesso aos treinos. Eu gostaria muito de ver os treinos do Flamengo. Eu não tenho acesso, né? Ninguém tem acesso a treino de time nenhum. São Paulo, Flamengo, tal, aquela coisa toda. Como esses caras estão treinando, né? Será que o Vitor Pereira está tirando o melhor desses caras? Não me parece. Porque, evidentemente, todo mundo já viu Gabigol e Everton Ribeiro jogarem muito mais bola do que isso que a gente está vendo agora. Técnico bom para mim, existem várias formas de se jogar futebol, gente. Existem formas mais reativas, mais proativas, jogo funcional, jogo de posição, 3 zagueiros, 2 zagueiros. Isso aí, eu tenho a minha forma favorita de jogo de futebol, um jogo mais propositivo, uma linha de 4 defensiva, mas eu acho que os técnicos, o Jorge Jesus, inclusive, vem jogando com 3 zagueiros, o Sampaoli também joga com 3 zagueiros, aquela coisa toda. Mas o técnico, para mim, obrigatoriamente, para fazer um bom trabalho, ele tem que tirar o melhor desses jogadores. Tem que tirar o melhor desses caras. E o Vitor Pereira claramente não está fazendo isso. Por quê? Essa é a questão. Qual é o motivo para isso? Saudações, galera. Até a próxima e tchau, tchau.